Olá, nós somos o Grupo 3, Turma 2, da disciplina Inovação, Tecnologia, Gestão da Educação, da pós-graduação Educação Digital. Estamos aqui para apresentar nosso plano de aula como trabalho de conclusão da disciplina. O tema da nossa aula será Educação Étnico-Racial, por uma educação antirracista. Compõe o nosso grupo a Caroline Costa dos Reis, Joadilma de Almeida, Silvandira Souza e eu que vos falo, Simone Otis Costa da Silva. Aqui no momento não está presente a Silvandira por questões de enfermidade, saúde da filha dela. E aí, neste momento, ela não pôde estar conosco, mas contribuiu com o nosso trabalho. As professoras trabalham nas escolas Orlando Maurício Zamboto, professora Caroline, professora Joadilma, no Colégio Estadual Félix Mendonça, professora Silvandira, na Escola Adriano Nobre, e eu, Josino Brito, cada uma em uma localidade diferente, isso que é muito legal. O nosso foco principal, como visão, como problema da situação para o planejamento, foi pensando numa situação muito corriqueira, muito comum na sala de aula. Nós temos o problema de várias opressões estruturais. Um desses problemas é o racismo. Infelizmente, isso acontece muito nas salas de aulas, acontece inclusive entre os profissionais da escola. E aí a gestão e os docentes precisam, de modo geral, visar, o trabalho como intenção de minimizar esse problema, que não é um problema que deve ser ignorado. Nós temos o foco principal dessa aula como o componente curricular filosofia, para a turma do terceiro ano do ensino médio, como público-alvo, podendo ser adaptado para outras turmas, outras séries. O tempo para essa aula, 5 aulas, 50 minutos cada, e o bloco temático, como já disse, étnico-racial. Vendo a necessidade de trabalharmos esse problema, em sala e nos corredores, em todos os ambientes da escola, a gente acredita que está dentro da relevância desse projeto a abrir espaços para essas discussões na escola, oportunizar momentos para que os estudantes se veem na situação, às vezes, do discriminador ou do discriminado e colocar em xeque essas situações e avaliar até que ponto eles podem contribuir para minimizar esse problema. Então, a gente acredita não só na parte docente, nós, professoras, a gente pode atuar em sala de aula, mas também a gestão. Por exemplo, a gestão poderia sugerir cardápios diferenciados, trazendo culturas étnicos raciais para o alimento, para conhecimento cultural e valorização dessas culturas, e também trazer para debate nas aulas, nas reuniões escolares, não só pedagógicas, mas também reuniões de pais, essa temática, e inclusive apresentar os produtos produzidos por estudantes, as reflexões que eles fizeram em forma de cartazes ou outros materiais produzidos nesses encontros com a família, com a comunidade escolar. Então, a gente acredita que de extrema relevância esse trabalho. E também a gente pode encontrar, ou visa encontrar, uma solução. Uma vez que o estudante, o pai, o gestor, o professor, ele é colocado em xeque aquilo que ele acredita, aquilo que ele, que às vezes ele tem um costume de discriminar, de cometer esse racismo, ainda que velado, ele acaba refletindo sobre sua vivência, refletindo sobre os seus atos e, consequentemente, mudando o seu agir e influenciando também outras pessoas a reverem seus valores nesse sentido. Para o conteúdo da nossa aula, a gente tem por base as leis 10.639 de 2003 e também a lei número 11.645 de 2008. Os micropoderes na perpetuação do racismo estrutural e institucional. Então, de onde vem essa forma de racismo, por onde ela se perpetua, quais são as informações que não estão sendo ditas, que não estão chegando a esses estudantes, a esses gestores, que precisam ser ditas. E também a educação como caminho para a transformação da sociedade, por uma política antirracista. Então, a gente acredita que esse seja o caminho.
que a educação ela pode proporcionar, quem sabe, a solução, inclusive, né, para esse tipo de preconceito, para evitá-lo, de fato, dirimir de vez a sociedade como um todo. O objetivo da nossa aula é desenvolver o conhecimento, a criticidade, estabelecer relações entre o cotidiano dos jovens e as manifestações dos micropoderes expressos nas políticas públicas para a juventude à luz das leis citadas. Então, a gente acredita que, a partir desse conhecimento, a partir dessa criticidade, dessas reflexões, fazendo, né, essa relação entre o que a gente vive, o que a gente provoca, o que a gente ocasiona, né, de racismo, porque ele está presente nas nossas falas, em algumas piadas, em várias situações cotidianas. Uma vez que a gente fizer o estudante analisar criticamente esses comportamentos, a gente acredita que eles serão movimentos, né, para minimizar isso, e também, consequentemente, né, eles vão se engajar em conhecer as políticas públicas ou até movimentar para que haja políticas públicas que visem a diminuição desse tipo de preconceito. Procedimentos metodológicos. A gente tem o objetivo de, na implementação, fazer uma pergunta-problema para os estudantes, né, dentro da aula. E a gente, para essa aula, a gente fez um levantamento bibliográfico e eles também, né, os estudantes também terão acesso também a algumas dessas pesquisas para poderem, né, ler e ter conhecimento argumentativo sobre o tema. Também geração de hipóteses, orientações e acompanhamento dos alunos e suas hipóteses levantadas, promoção de debates e explanação do conteúdo. 6. Pesquisas de campo ou em redes sociais e entrevistas. 7. Produção de trabalhos final, que pode ser podcast, animações, vídeos, cartazes, entre outros. Socialização dos trabalhos finais e conclusão, retomada da questão problema. Aquela iniciada no momento da apresentação do projeto aos estudantes dessas aulas. E aplicação do tema com uma ação voltada para a sociedade. Então, aqui a gente já vê que os estudantes podem, atenção, depois de eles terem conhecimento, pesquisarem, conversarem, né, e fazerem sua atuação local aqui, né, entre eles mesmos e também entre os professores e gestores, eles podem aí criar campanhas via podcast, né, via as redes sociais de toda a ordem, e movimentar os grupos das escolas, né, as redes sociais da escola, colocando toda a comunidade a par dessas discussões. E aí a gente acredita que com essa movimentação toda a escola possa se engajar e a gente consiga, então, efetivar o nosso objetivo. A avaliação. Temos o propósito, essas avaliações, né, o principal deles é a participação dos estudantes, dos alunos, durante as aulas, construção do trabalho final. Então, eles terão, né, democraticamente, a escolha de como vão produzir esse produto. E esse produto, como a gente disse, pode ser um podcast, pode ser um cartaz, pode ser um post, um cardzinho, alguma mídia para postar nas redes sociais deles e da escola. E aí, a avaliação é esse produto entregue e, consequentemente, também, né, o percurso, né, toda a conversa, todo o diálogo, todos os momentos em sala de aula onde eles estarão ali envolvidos nos debates, nas conversas e nas colocações cotidianas, né, desses tipos de racismos estruturais que, infelizmente, ainda existem nas nossas escolas. Os recursos didáticos. Nós usaremos livros, periódicos, material de multimídia e tecnologias digitais, aplicativos de redes sociais, quadro branco, caneta para quadro branco, caderno, entre outros necessários, né, como os aplicativos, né, que eles sabem bem usar. Referências bibliográficas. A Microfísica do Poder, de Michel Foucault, O que é Racismo Estrutural, de Silvia Almeida, Caminhos para a Educação Antirracista, de Mununga Kambengele. Essa é a nossa apresentação, esperamos que tenhamos contemplado o objetivo da disciplina e que a gente consiga implementar isso em todas as escolas e atingir o objetivo esperado por todas nós. Obrigada.